Se nós fôssemos embora hoje, já estavam cheios da graça de Deus. Aleluia! Mas eu trouxe uma palavra para você hoje, uma palavra de revelação. Eu quero que você acompanhe comigo. Esta palavra, Deus nos revelou nesta manhã para que a igreja venha receber essa revelação. Está lá no livro de 2 Crônica, capítulo 7. 2 Crônica, capítulo 7. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. 2 Crônica, capítulo 7. Deus, Ele é poderoso. Deus, Ele é grande. Jesus Cristo é o Senhor. Muitas pessoas, às vezes, não entendem que Jesus Cristo é o Senhor. Quando fala-se de Pai, Filho e Espírito Santo, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é Deus. Cristo é o Espírito Santo e Jesus é o Filho. Por isso que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, igreja? Então, 2 Crônica, no capítulo 7, diz assim a palavra de Deus. Quando você vem na casa de Deus e ouve a palavra ela tem um espírito, irmão. E esse espírito, ela está revelando a quem abre o coração, ou seja, quem quer o entendimento de Deus para a sua vida. Para Deus mudar a vida, para Deus transformar, para Deus abençoar, para as pessoas não ser a mesma pessoa que está lá no mundo. Porque ela está na igreja, ela recebe de Deus aquela porção, recebe de Deus aquele espírito. Amém? Diz assim a palavra de Deus, 2 Crônica, capítulo 7. Quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor acendeu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a sua casa. E todos os filhos de Israel, vendo descer fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra, sobre os pavimentos, e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Amém, irmão? Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, esta revelação que Deus me deu nesta manhã, eu quero passar para vocês. Vocês viram aqui que quando Salomão orou, quando Salomão ofereceu o sacrifício, o holocausto, veio a manifestação de Deus sobre aquele lugar. Mas nós temos que ver antes o que Salomão fez. Qual é a obra de Salomão para acontecer isso, para chegar até onde chegou esse milagre, para chegar até onde chegou a manifestação de Deus. Volte um pouco aí para trás, a Bíblia vai desfolhando para trás, em 1 Reis, capítulo 7. Por quê? Porque você tem orado, irmão, porque você tem clamado a Deus, porque você tem buscado ao Senhor, você tem devolvido o seu dízimo, né? Porque você tem feito bastante obras para Deus, e porque às vezes você não tem vivido uma vida de filho de Deus. Você está na presença de Deus, preste bem atenção, olha aqui para o bispo, preste bem atenção, porque você vai receber essa palavra hoje. Você tem
feito na obra de Deus, bastante coisas para Deus, mas você não tem vivido uma vida de filho de Deus. Por quê? Nós temos que ver por quê. Por isso que nós temos que buscar a revelação de Deus. E hoje nós vamos receber a revelação de Deus hoje na sua vida, e depois você vai meditar, depois você vai ver se o bispo está falando o que é da palavra, o que é dele. Amém? Então, você voltou ali, 1 Reis capítulo 7, diz aqui, a construção do palácio. O trabalho que Salomão teve, e a dedicação que ele teve, que ele apresentou e fez para Deus. Diz assim, construiu Salomão o seu palácio. Ele levou 13 anos para acabá-lo. Edificou ainda o palácio com os bosques de Líbano, de 100 covados de comprimento, 50 de largura, 30 de altura, sobre 4 ordens de colunas de cedro, viga de cedro. Sobre as colunas era coberto de cedro acima das vigas, que se apoiava sobre as colunas, 45 vigas, 15 em cada ordem, e havia 3 ordens de janela. De uma janela estava de fronte da outra janela, em 3 fileiras, e todas as portas e a janela eram quadradas, e uma janela estava de fronte da outra em 3 fileiras. Depois fez um portiço de coluna de 50 covados, de comprimento 30, de largura de fronte dele, outros portiços com as suas colunas e degraus. Também fez o portiço para o trono, onde julgava, isto é, o portiço do juízo, que era coberto de cedro desde o assoalho até o teto. E em sua casa em que morava havia outro átrio por dentro do portiço, de obra semelhante a desta também para a filha de Faraó, que tomará por mulher. Salomão fez uma casa semelhante àquele portiço. E toda esta estrutura era de pedra escolhida, talhada sobre a medida, cerrada por dentro e por fora, isto desde o fundamento até a beira do teto, e por fora até o grande pátio, e os fundamentos eram de grande pedra, e selecionada de 10, de 8 covado. Por cima delas havia pedra de grande preços, lavrada sobre medida, e madeiras de cedro. Tinha o átrio grande em redor, 3 ordens de pedras lavrada como uma ordem de viga de cedro. Assim era também o átrio interior da casa do Senhor e o portício da casa. Amém, irmão? Irmãos, por que o bispo leu isso aqui? Para que você pega esta palavra, para que você venha pegar esta revelação dessa palavra. Por que o bispo deu esses detalhes, leu isso aqui? Como Salomão construiu, como Salomão dedicou, como Salomão fez para Deus, fez tudo certo, correto. Salomão, ele colocou o melhor para a casa de Deus, ele dedicou de uma maneira, tudo sobre controlos e medida, irmão.
mas ainda a glória do Senhor não tinha manifestado. Ainda a glória de Deus não tinha manifestado. Ele terminou tudo, o seu trabalho, mas nada ali tinha acontecido sobrenatural, irmão. Volta lá onde é que eu comecei, irmão, de novo. 2 Crônica, capítulo 7. Nada tinha acontecido. É mesmo que uma pessoa, ela vai na igreja, está indo na igreja e nada acontece na vida dela. Ela é dizimista e nada acontece na vida dela. Ela é uma pessoa que ajuda a fazer a obra de Deus, mas não acontece na vida dela. Mas por que não acontece na vida dela? Mas por que não aconteceu tanta obra que Salomão fez? Terminou o templo, fez tudo ali, num jeito certo, numa medida certa, como Deus tinha orientado, irmão. Mas até então o milagre não tinha acontecido. Por quê? Porque não tinha havido sacrifício. Olha o segredo de uma vida cristã. Ele tem que sacrificar. O sacrifício. Essa palavra sacrifício, para quem não sabe, é separado. Porque sacrifício se diz consagração, ela vem do sacrifício. E o sacrifício, essa palavra, se você buscar ela, qual o significado? Separado. Tem que estar separado. Então, Salomão, irmão,